Salve turma, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020 e esse é o 12º encontro de mercado de capitais para a turma do 7º semestre de Ciências Contábeis da UCDB. Nesse encontro de hoje, nós vamos explorar um pouco mais o Tesouro Direto, que é uma das principais modalidades de investimentos que estão disponíveis no Brasil e no mundo e que uma boa parte dos investidores desconhece. A população em geral não conhece o trabalho desenvolvido no Tesouro Nacional, não conhece essa iniciativa do Tesouro, que é uma das mais importantes no sentido de gerar poupança e capital de segurança, principalmente em momentos de crise. As pessoas estão muito ainda condicionadas a procurar basicamente três produtos financeiros dentro dos bancos para suas expectativas de longo prazo, e principalmente aqueles que têm dinheiro, alguma coisa para poder juntar, para poder economizar para um futuro que se pretende melhor. Então, o primeiro produto que geralmente as pessoas procuram são as previdências. Previdência, nós vamos ver mais para frente um pouquinho no curso, nada mais é do que um conjunto de fundos. São fundos que são compostos por vários tipos de investimentos com vistas a olhar para o longo prazo e proporcionar algum tipo de rentabilidade para o investidor. Essa rentabilidade normalmente que se pretende que seja acima da inflação. E a gente vai ver que muitas vezes isso não é o que ocorre. Lembrando que, para quem é da Contábeis, nós temos alguns fundos de previdência que têm até alguns incentivos para quem declara no modo completo do imposto de renda, que são os P de plano, PGBLs. Em contrapartida, os que não são interessantes para imposto de renda, que são aqueles, para quem declara no modo simplificado do imposto de renda, nós temos o VGBL. Depois você vai ver lá na frente qual que é a diferença entre ambos, como é que funciona, questões tributárias, vantagens e desvantagens de cada um deles. Além da Previdência, quem olha para o longo prazo no Brasil, olha muito para o mercado de fundos, que eu chamo aqui de fundos puros, que são os negociados nos bancos. Esses são os fundos que os bancos vendem e são produtos de sucesso nos bancos, porque são produtos fáceis de você operar, são produtos muito fáceis de você adquirir. O banco tem uma transparência muito grande em relação à composição dos papéis do fundo e geralmente são baratos. Só que eles também têm algumas desvantagens muito importantes que nós vamos conversar ao longo de todo esse curso. E por último, não menos importante, nós temos a caderneta de poupança. A caderneta de poupança é a modalidade de investimento mais antiga do Brasil. Quem lançou foi o nosso imperador Dom Pedro II, para ajudar o pessoal que estava saindo da escravidão e que hoje é o principal produto para quem investe no Brasil, principalmente aqueles que têm baixa renda. O problema é que a caderneta de poupança também é um produto defasado, é um produto que não dá direito ao investidor aquilo que ele precisa, que é a rentabilidade, e ele acaba também não sendo tão seguro assim. Então, nesses três produtos, tem os mesmos problemas. Primeiro deles, a maior parte deles, não todos, mas a maior parte deles perde da inflação. Isso você vai ver fugindo um pouco de alguns fundos, principalmente aqueles fundos que têm uma composição de renda variável em anos bons, em anos ruins como agora, perdeu muito para a inflação. Previdência também, principalmente aqueles que têm uma composição em renda variável muito grande. Agora, a poupança quase sempre perde para a inflação. Isso significa o seguinte: você investe R$ 100 no começo do ano, lá daqui a um ano, quando você for retirar o dinheiro, você retira nominalmente mais, R$ 103, R$ 104, mas como a inflação foi mais do que isso, o seu poder de compras também é bem menor. Além disso, nós temos a questão da segurança, então é outro ponto importante, segurança. E aí você vai logo reparar que, dependendo do produto financeiro, ele não oferece uma segurança muito grande. Por exemplo, quando nós falamos de fundos de previdência e fundos puros dos bancos, nenhum dos dois conta, a não ser que seja um fundo de renda fixa dentro do banco, né? Então a exceção aqui é fundo de renda fixa, e mesmo assim você vai ver que tem alguns fundos bom, na verdade, assim, vamos explicar isso aqui para não ficar dúvida, ainda mais se você for trabalhar com uma prova de certificação. Quando você fala de renda fixa, tem algumas modalidades que são protegidas. E a gente vai ver quais são as modalidades que são protegidas em renda fixa. E isso, quando eu falo de protegido, é por um negócio chamado Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito é uma associação
sem fins lucrativos montada pelos bancos, que recolhe uma parte do investimento e que tem como objetivo garantir a liquidez do investidor. Então, até R$ 250.000 por CPF, por instituição financeira, até o limite de R$ 1 milhão, depois a gente vai ver isso aqui com calma, não precisa decorar, alguns produtos de renda fixa são protegidos. Então quer dizer que se o banco quebrar, se a instituição não conseguir honrar seus compromissos, até R$ 250.000 nessas condições que eu falei, o investidor recebe o dinheiro de volta. E uma boa parte, então, dos fundos de previdência e os fundos bancários não conta com a segurança do fundo garantidor de crédito. É o que a gente já não vê, por exemplo, na caderneta de poupança. A poupança contém sim, ela tem essa proteção do fundo garantidor de crédito. O problema é que é limitado a R$ 250.000 também, e tem gente com muito mais dinheiro do que isso. E uma outra característica importante, além de todas essas que eu sinalizei, é a questão da tributação. Exceto a caderneta de poupança, que não tem tributação nenhuma, mas ela tem outras desvantagens, tem mais uma que eu quero chamar a atenção daqui a pouquinho, mas a tributação é algo muito complicado. Então, com relação aos fundos de previdência, se o cara não souber a diferença de PGBL e de VGBL, ele pode tomar uma decisão equivocada e, no mínimo, perder uma vantagem tributária para quem faz a declaração no modo completo. Ou ainda, aquela pessoa que vai retirar o dinheiro antes da hora paga um imposto proporcional muito mais alto, principalmente por conta de existir uma tabela chamada tabela regressiva de imposto de renda, que nós vamos trabalhar também ao longo do nosso curso. A caderneta de poupança não tem essa desvantagem da tributação, não paga imposto nenhum. Por outro lado, nós temos a questão da liquidez. Liquidez, que é um problema muito grande. Bom, a caderneta de poupança e esses fundos todos, você sabe que tem uma liquidez bastante elevada. O problema é que é uma liquidez elevada, mas com perda de rentabilidade. Exemplo, caderneta de poupança, se você retirar antes do aniversário, que seja um dia antes do aniversário mensal da caderneta de poupança, você perde a rentabilidade toda daquele mês. Quando você quer retirar, que você quer perceber essa rentabilidade, você tem que ficar até o aniversário. Então, se você comprou a caderneta de poupança no dia 20 e aí no mês seguinte você retira no dia 19, você perdeu toda essa rentabilidade. A única forma de você manter a rentabilidade é você sacar no próprio dia 20. Então, no dia 20 de um mês e dia 20 do outro. Já nos fundos, você tem uma liquidez muito elevada, mas em uma boa parte dos casos, com perda de rentabilidade, principalmente quando o cenário está igual agora, que é um cenário de crise, porque eles têm papéis que são marcados a mercado. Quando um papel é marcado a mercado, quer dizer que ele oscila, ele tem uma oscilação diária muito forte nos papéis. Então eu posso ter um dia que eu vou ganhar dinheiro, outro dia que eu vou perder dinheiro, e se o investidor não souber manipular essas informações, ou melhor dizendo, se o investidor não conseguir considerar de maneira correta essas informações, ele vai perder muito dinheiro. O Tesouro Direto, ele também tem algumas dessas desvantagens, mas o Tesouro Direto tem vantagens muito importantes em relação a esses investimentos. A primeira delas, então, é a questão da segurança, ela é garantida pelo governo federal, então só se o governo federal quebrar ou não conseguir mais imprimir dinheiro é que você acaba levando calote do Tesouro Direto. A outra questão é a facilidade, ele não é tão fácil como esses produtos que eu mostrei agora para você, mas ele é muito fácil e as pessoas às vezes têm um preconceito muito grande em relação ao tesouro sem conhecer como ele funciona. Outra questão importante que ele tem é a rentabilidade. Como eu falei para você no último encontro, a rentabilidade não está muito boa nesses últimos meses, mas ela tende a retornar, tende a recuperar nos próximos meses. A gente sabe que isso é um movimento histórico. Historicamente, o Tesouro Direto paga muito bem. Outra questão também é a quantidade de papéis e combinações que você pode fazer com os papéis do Tesouro Direto. Essa quantidade de combinações permite que você faça uma carteira mais ou menos protegida, que você tenha condições, inclusive, de especular com o tesouro. Mas eu quero trazer aqui alguns papéis, aliás, os papéis que são negociados no Tesouro Direto, e vou falar um pouquinho mais da indicação de cada um deles, para aprofundar um pouco o conhecimento do nosso último encontro. Então nós temos aqui 5 grupos de papéis do Tesouro Direto. O Tesouro IPCA+, IPCA+, com reinvestimento, é uma diferença importante, pré-fixado com juros semestrais, e nós temos o Tesouro Selic. Lembrando que o NTN-B principal
nós temos ele principalmente com aqueles reinvestimentos, ou melhor, com aqueles pagamentos de juros semestrais, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só trazer cada um deles aqui para falar para vocês com um pouco mais de detalhes. Tesouro IPCA. Esse aqui é o papel mais importante do Tesouro Nacional para quem quer fazer um investimento de longo prazo. Então, para quem quer investimento de longo prazo no Tesouro Direto, esse é o melhor papel, porque ele tem o componente da inflação. E a inflação pelo IPCA, que é a inflação oficial do governo federal. É a inflação que nós usamos para poder fazer todas as políticas públicas. É aquela que o governo federal trata quando ele faz o aumento ou a redução da taxa Selic. Então, não é um investimento vinculado à Selic diretamente, mas nós sabemos que as medidas que o governo federal toma com a taxa Selic são para controlar a inflação. Então, o Tesouro IPCA. Ele tem uma característica importante. Aí no último encontro, eu não lembro aqui se eu falei para você sobre isso, mas o Tesouro IPCA, ele normalmente ele paga cupom semestral de juros. Talvez no último encontro aqui eu tenha colocado para você alguma coisa sobre isso, mas por favor considere essa indicação aqui, considera essa leitura aqui dos papéis. Então, o Tesouro, o Tesouro IPCA, NTNB, ele paga cupom semestral de juros. O que significa isso? Que uma parte dos rendimentos ele vai pagar todo semestre. Então, uma parte uma parte paga todos os semestres. Isso daqui é muito importante para quem quer algum tipo de rendimento. E você vai comprando o título todo mês, vai chegar no momento que você vai ter um rendimento mensal. Mas isso tem alguns problemas. O primeiro problema que nós temos é que faz uma gestão mais difícil dos recursos. Então o fluxo de caixa fica mais difícil de você acompanhar porque você precisa saber quando que você vai receber esse dinheiro, precisa controlar esse dinheiro. Tudo bem, ele paga diretamente na sua conta, mas para você controlar isso, você tem que passar por um segundo problema, que é o que a gente chama de imposto regressivo, a partir do Come Cotas. Isso quer dizer que o Tesouro Nacional, ele cobra, assim como qualquer investimento de renda fixa, cobra imposto de renda. Mas o imposto Come Cotas, ele acontece porque a cada 6 meses a gente vai ter o pagamento de um cupom de juros. E aí você entra numa tabela chamada tabela regressiva do imposto de renda. E na tabela regressiva do imposto de renda, você tem alguns níveis de imposto. Então, para quem ficou com o dinheiro investido de 0 até 180 dias, vai pagar uma taxa de 22,5% de imposto de renda, uma taxa bem elevada. Quem ficar de 180 dias até 360 dias vai pagar uma taxa de imposto de 20% de imposto de renda. Quem ficar de 360 dias vai dar um pulo maior, até 720 dias vai pagar 17,5% de imposto de renda. Agora, quem ficar mais de 720 dias vai pagar o imposto de 15%. O governo federal fez isso na época do presidente Lula para estimular que as pessoas viessem até aqui, que ficassem mais tempo com o dinheiro investido, para que pagassem menos imposto. Então, o incentivo era, você paga menos imposto se você ficar mais tempo com o dinheiro investido. Agora, o detalhe é que a cada 6 meses você vai ter uma mordida dessas aí. Primeiro 6 meses vai comer 22,5% de imposto de renda sobre a sua renda. Segundo, 6 meses paga 20%. E assim vai para cada um dos seus investimentos. Então imagina você controlar um fluxo de caixa desse depois que você comprou mês a mês título do Tesouro. Fica bastante difícil. Por outro lado, esses títulos do Tesouro, eles têm uma vantagem que eles são os títulos de prazos mais longos dentro do Tesouro. Esses prazos mais longos, então, são muito bons para quem quer fazer algumas compras ou alguns investimentos de longo prazo. Então, por exemplo, se eu quero comprar a casa própria, eu comecei agora a faculdade, eu não tenho família constituída ainda, não sou chefe de família, eu não tenho previsão ainda de comprar uma casa para mim, não sei o que vai acontecer nos próximos anos, eu quero trabalhar e quero me preocupar com isso na aposentadoria. Ok, então é uma boa você fazer o título do Tesouro, porque ele vai te proteger da inflação e ainda vai te dar uma rentabilidade. Então, Tesouro no TNB é bem indicado para isso. Para a aposentadoria,
é uma coisa também muito interessante porque eu quero me aposentar daqui a 20, daqui a 30 anos e quero preservar o meu poder de compra. Então ele vai fazer isso para você. Ele vai, mesmo que ele pague a cada 6 meses como cota, você deixa lá, depois você pega um pouquinho esse dinheiro, reinveste no título público e pronto, você no longo prazo vai ficar protegido da inflação. E a outra coisa, quando você simplesmente quer guardar, quer investir para o longo prazo. Quando você investe para o longo prazo, você quer uma proteção da inflação. Isso aqui, então, é muito interessante quando você fala desse ambiente de longo prazo. Agora, o lado negativo dessa história, além da parte da tributação, é você lembrar que no curto prazo ele é um problema, porque ele oscila muito, deixa eu ver aqui, oscilação. Ele oscila muito no curto prazo porque ele tem papéis com um vencimento mais longo. Quanto mais longo é o vencimento do papel, mais ele oscila. Então, no curto prazo, ele não é indicado. Nesse momento de crise, se você tinha algum investimento no Tesouro NTNB, você tem duas saídas. Então, numa crise, ou você, se você tem pensamento de curto prazo, você vai ter que sacar e você vai ter que investir em outra coisa. Investir em outra coisa. Nesse caso, a outra coisa vai ser o Tesouro Selic, que também é um papel do Tesouro Nacional. Se for de se for de longo prazo, você não faz nada, fica de buenas, porque a tendência é que no longo prazo ele arrume essa curva de perdas, ele suavize as perdas e ele mantenha seus ganhos para o longo prazo. Então essa é a principal característica do Tesouro NTNB. Agora tem uma coisa interessante aqui, o NTNB ele é um título muito bom em termos de investimento, mas tinha outro que era muito melhor, que é o NTN tipo C, que ele era vinculado ao IGPM. Se você pegar e fizer um levantamento do quanto variou o IGPM e o IPCA nos últimos 30 anos, você vai ver que o IGPM foi maior. Então, quer dizer que toda vez que a gente acredita que o país vai se desenvolver, que vai crescer indústria e tal, nós temos um aumento no IGPM. E esse aumento do IGPM, a inflação do setor do atacado, vai mostrar para a gente um ganho maior. Então, tem títulos até hoje que estão vencendo no Tesouro Nacional. Eu aí tenho um título, R$10 que eu investi no ano passado, que vai vencer no ano de 2031, que está vinculado ao IGPM. Esses títulos chegaram a pagar 10% no que eu peguei. Tinha outros antes de mim que pagaram 13%, todos eles acima da inflação. É um ganho muito expressivo que dificilmente vai voltar no curto prazo. Mas olha, tem uma característica do Tesouro NTNB que incomoda muita gente, que é justamente esse come cotas a cada 6 meses. Então, o Tesouro Direto criou uma outra modalidade, que é o Tesouro IPCA com reinvestimentos. Esses reinvestimentos aí que eu não lembro o que eu falei no último encontro, você, por favor, aí desconsidera se eu falei que aqui era o cupom de juros, fui fazendo na pressa, talvez não tenha prestado atenção, mas de qualquer forma considera o que nós estamos falando hoje aqui. Olha, o Tesouro IPCA com reinvestimentos, ele tem exatamente as mesmas indicações do Tesouro IPCA. Só que a diferença é que o Tesouro IPCA+, ele faz o reinvestimento dessas aplicações. Então quer dizer que aquele cupom de juros que você tinha a cada 6 meses não tem. Quer dizer, ele tem, mas ele reinveste esse cupom de juros e você não paga imposto. Ele vai adiando o pagamento do imposto lá para frente. Então essa é a maior característica dele, que faz ele ser positivo, porque ele joga o imposto de renda lá para frente. E se você ficar até o vencimento do papel, você vai pagar 15% de imposto de renda. Isso aqui faz uma diferença muito grande para quem vai investir no longo prazo. A desvantagem que eu vejo do Tesouro IPCA é só a quantidade de vencimentos que ele tem. Ele tem poucos vencimentos comparado com o Tesouro IPCA normal. Fora isso, ele tem exatamente as mesmas indicações. Ter poucos vencimentos e ele ter um prazo um pouquinho menor, ele é longo prazo, mas o longo prazo dele é menor do que o Tesouro IPCA, faz ele não ficar um produto muito bom quando eu quero me aposentar, a não ser que eu me aposente daqui a pouco tempo, que eu espero que não seja o caso. Bom, nós temos um outro produto muito importante que é o Tesouro Pré-fixado. Esse negócio de ser pré-fixado tem algumas características importantes que podem ser boas ou ruins dependendo do investidor. Quando eu falo que o tesouro é pré-fixado, quer dizer que eu já sei no momento da compra, então no momento do contrato, no contrato eu já sei quanto ele vai pagar, quanto vai
pagar. Isso significa que, quanto vai pagar? Se eu ficar até, é importante colocar isso, se ficar até o final do contrato. Se eu ficar até o final do contrato, eu vou receber exatamente aquilo que foi prometido. Se eu não ficar, aí corre o risco de eu perder ou ganhar dinheiro. Então, eu vou colocar essa coluna aqui, isso aqui é o principal que dá para a gente especular no Tesouro Nacional. Eu vou colocar vou colocar essas duas colunas aqui. Isso aqui para quem está começando ou para quem não quer especular. E aqui eu vou colocar para quem quer especular. Você vai ver que tem uma diferença de cada um deles. Bom, então para quem não quer especular, eu não tiro dinheiro, eu coloco o dinheiro, tiro só na hora que vencer o contrato, espero ele cair na minha conta, eu vou receber exatamente aquilo que foi pactuado no momento da compra, no momento da aquisição. E aí, uma característica principal que ele tem é que o investimento é pré-fixado, então ele serve muito para o curto prazo. E no Tesouro Direto, o curto prazo é até 6 anos. E isso acontece porque você consegue prever alguma coisa até 6 anos. É lógico, a gente não consegue prever tudo, né? Você vê aí o impacto do coronavírus, a gente não conseguia prever. Mas em termos de economia, o governo fala assim, olha, eu garanto até 6 anos. Depois disso, fica difícil para o meu fluxo de caixa. Então, ele consegue fazer essa garantia para a gente nesse período, nesse tempo. E esse valor aqui de até 6 anos, então, ele garante para a gente que se a gente ficar até o final, ele vai pagar. E o importante é que é sem cupom de juros. Você vai ver que tem cupom de juros em uma outra modalidade de pré-fixado. Nesse caso aqui não tem cupom de juros. Tá, mas aí o que eu quero destacar então é que ele é um produto muito bom para quando você vai fazer compras programadas. Essas compras programadas são compras que você vai se ajustando com o passar do tempo, junta dinheiro antes para depois você comprar à vista. Por exemplo, quando você vai comprar um carro, um automóvel, carro ou moto, quando você vai comprar um bem desse, você junta dinheiro um tempo antes, depois você dá de entrada, ou você paga, ou ainda você dá uma entrada e financia o restante com taxa zero, mas geralmente ele costuma ser bastante interessante. Quando você vai fazer uma viagem para o exterior, quando você vai fazer uma compra de algo menor, então compras enfim, quando você tem alguma programação no curto prazo. Então, uma programação no curto prazo, esse daqui é um produto ideal para você. Agora, bom, o que a gente tem que entender? Ele é muito bom nessas condições, para quem não vai especular, ele tem as indicações, mas para quem quer especular, ele pode ser um bom produto também. E se você acompanha os áudios desses nossos bate-papos de anos anteriores, você vai ver que deu para ganhar uma boa grana em relação a isso. E por quê? Bom, como esses títulos são marcados a mercado, quer dizer que eles variam o preço conforme o dia em que você está, principalmente de acordo com a oferta e a procura, você vai ter um preço que vai oscilar para cima ou para baixo. Quando muita gente quiser esse título, ele vai ofertar para cima. O preço dele vai ficar para cima. Quando você tem pouca gente procurando esse título, o preço dele vai lá para baixo. E como isso funciona? Bom, tudo isso depende de como é que vai estar a taxa Selic. Vamos supor em um cenário em que a taxa Selic esteja a 5%. Não está hoje está em 3,75%, mas vamos supor que a Selic hoje estivesse em 5%. Isso quer dizer que se você entrar agora, se você comprar agora um título, ele vai te pagar 5%. Bom, eu comprei esse título. Vamos supor que amanhã o governo vai lá e fala o seguinte, ó, cara, esse título agora, a taxa Selic, ela vai passar para, sei lá, aconteceu um problema muito sério na economia, a inflação disparou e nós vamos cobrar 10% agora na taxa Selic. Quando você coloca 10% na taxa Selic, então você tem uma perda de valor desse título LTN. Porque, bom, se o cara entrar agora, que o governo acabou de subir a taxa Selic, ele vai ganhar 10%. Então, para que eu vou querer comprar um título seu ou de outra pessoa que comprou pagando a 5? Lembrando que ele vai garantir esse rendimento por 6 anos. Então, aquele cara está com um abacaxi na mão, comprou 5% ontem, hoje a taxa Selic está 10%, quer dizer que se eu for hoje lá no Tesouro Direto comprar diretamente do Tesouro, eu vou ganhar um valor muito maior. Então, eu até compro o seu título, mas eu vou pagar um valor de mercado muito mais baixo do que ele vale. Então, você vai perder dinheiro. Agora, vamos supor que amanhã tudo melhore e aí a taxa Selic vai passar para 2%.
Se a taxa Selic for para 2%, quer dizer que quem entrar agora vai ganhar 2% pelos próximos 6 anos. Quem comprou ontem está ganhando 5%. Então, o título sofre uma valorização. Eu vou querer comprar seu título, eu aceito pagar muito mais o preço que você quiser pelo título, porque eu vou ganhar 5% ao ano durante os próximos 6 anos. Quem comprar agora vai ganhar só 2%. Então, em ambientes onde a taxa de juros cai, se a taxa de juros cai, é muito importante você manter esses títulos pré-fixados, porque eles vão se valorizar. Quando a taxa Selic sobe, esses títulos que você tem agora vão se desvalorizar. Essa é a especulação que você pode fazer. Eu lembro que a presidente Dilma, quando ela ganhou as eleições em 2014, a taxa Selic estava em 14%. A gente tinha ali um ambiente de inflação muito alta. E naquela época eu falava, pessoal, olha, compra esse título pré-fixado porque ele está pagando 14% ao ano. Isso aqui é uma coisa muito boa. Quando a Dilma caiu, quando o Michel Temer entrou, quando o Ilan Goldfai, que era o presidente do Itaú, virou presidente do Banco Central do Brasil, começou a jogar a taxa de juro para baixo, nós vimos esse movimento de taxa de juros futura, eu falava para a galera assim, segura esse papel, segura, a hora que cair, for lá para baixo, você vende. Então você imagina quem está com esse papel de 14% ao ano, se quiser vender agora, ele vai ganhar muito dinheiro, porque você vai ter um mercado interessado em receber esse valor. Mas lembrando que quanto mais perto do vencimento, mais esse valor cai. Então essa é a especulação que você pode fazer com tesouro pré-fixado. Isso é só para quem sabe. Quem não sabe, fica na não especulação. Nós temos também o tesouro pré-fixado com juros semestral, exatamente as mesmas indicações, mesmo que o LTN, mas com a diferença que ele paga cupom de juros e como ele paga cupom de juros, ele tem o Come Cotas. E, bom, para que então algum ser humano vai querer um negócio desse que paga? Geralmente as pessoas que precisam de um fluxo de caixa compram esses títulos, ainda que tenham Come Cotas, porque todo mês ele vai receber uma grana. É assim, eu compro agora um título. Estamos em janeiro, por exemplo. O primeiro cupom de juros eu vou receber em junho. Tá? Comprei um outro título em fevereiro. O primeiro Come Cotas eu vou receber, o primeiro cupom eu vou receber em julho. Comprei em fevereiro, março. O próximo eu vou receber em agosto. E assim vai. Vai chegar um momento em que a minha reta de fluxo de caixa vai estar completa. E daqui a um ano, todos os meses eu vou receber um dinheirinho a mais, um cupom de juros. Então eu vou ter um fluxo mensal de caixa a mais aqui, já com o imposto retido na fonte. Então isso aqui pode ser interessante para quem vai investir grandes quantias no Tesouro Direto para poder pagar suas obrigações ou para ter um dinheiro a mais para pagar ou para investir em outras coisas. E chegamos ao LFT, a letra financeira do Tesouro. A letra financeira do Tesouro, o Tesouro Selic, ele é aquele que está vinculado às políticas públicas de aumentar ou reduzir taxa de juros. Nós temos que lembrar que ele é muito interessante por 3 características. Então, essas 3 características fazem indicação principal desse tipo de investimento. Primeiro, que ele é muito seguro. Como ele é muito seguro, ele, apesar de pagar pouco para você em relação aos outros títulos, ele vai garantir para você uma segurança no investimento. Então, por isso a gente usa ele para quando a gente vai fazer fundos de emergência ou o que a gente chama aqui de dinheiro de emergência, ou então alguma grana aí para situações emergenciais. Então, para fundos de emergência, que a gente vai constituir, ele, ou se você preferir reserva de emergência, outro nome interessante também, ele é muito interessante para a gente escolher. Então, é LFT. Outra coisa também é que ele tem liquidez diária sem perda de rentabilidade. Ele não é igual aos outros títulos que oscilam diariamente. É aquela taxa que você contratou, faz ela proporcional e é isso. Então você não tem a perda de rentabilidade diária e uma liquidez que ele tem é bastante elevada. E a outra característica da LFT é que ele acompanha a taxa Selic. E por acompanhar a taxa Selic, toda vez que o governo subir a taxa Selic ou reduzir a taxa Selic, você sabe exatamente o que vai receber, o que vai ganhar. Ele também entra naquele esquema
aliás, todos esses papéis de renda fixa do Tesouro entram no imposto regressivo, e uma característica interessante da LFT é que ele a gente chama de flutuante. Ele não é pré-fixado, ele não é vinculado à inflação, mas ele flutua de acordo com o indexador, que é o LFT. Então esse aqui é o que a gente chama hoje no Brasil de risk free, é um investimento mais free, ele é um investimento mais seguro que nós temos na economia hoje, inclusive que serve como referência para os investimentos baseados em CDI, em CDB e outras, até a caderneta de poupança acaba adotando a sua referência, porque hoje a caderneta de poupança paga 70% da taxa Selic. Quando a caderneta de poupança ficar igual ou maior do que 8,5% ao ano, ele paga a TR mais 0,5% ao ano, mas quando ele está abaixo disso, de 8,5% ao ano, ele paga 70% da taxa Selic. Então, só por aí você já vê que a taxa Selic e o LFT são investimentos ainda melhores. Ok? Bom, atividade. Para você fazer a sua atividade hoje, agora você vai fazer o seguinte: você vai no site do Tesouro Direto, igual você fez no último encontro, e você vai simular um investimento para cada uma dessas missões que eu vou te passar. São 3 missões. Então a primeira missão você vai fazer como se você fosse se aposentar. Você vai escolher um título para aposentadoria. Você já sabe que para aposentar você vai ter que escolher o NTN-B, que paga cupom de juros, ou NTN-B do tipo principal. A segunda, você vai fazer uma compra de um carro, e você vai usar para isso o LTN. E o terceiro, você vai fazer uma reserva de emergência para 5 anos, e para isso você vai escolher o Tesouro Selic. Mesma coisa, é só você fazer a simulação no site do Tesouro, são 3 simulações, aqui você escolhe ou uma ou outra, não precisa as duas, você vai fazer 1, 2, 3 simulações e você vai colocar o print lá no ambiente virtual. Essa aqui é a sua atividade pontuada, além da sua presença, ok? É isso aí, moçada, um abraço, bom final de semana e até a próxima.